também, já vou apresentar minha tela. Gente, quem chegou agora que eu perdi? Ana Clara. Não, já estava aí, Ana Clara. Quem chegou agora? Tá. Bom, tá gravando, vocês vão fazer o favor de ir lá no chat e marcar presente para mim. Né? Tá? Fala qualquer coisa, um oi, registre aí no chat qualquer coisa, qualquer comentário, isso, presente, porque aí fica fácil de eu conferir. Tudo bem? Sim. Uai, peraí. Luísa, eu já Luísa de marquei para você? Meira. Não, já marquei. Aí é só para caso alguém que eu não tenha visto ainda, eu conferir, Tá bom, obrigada. tá? Mas já marquei. Uhum. Certo, certo. Ó, Sofia, tá. É isso. Tá pronto. O que que a gente tem para nós hoje? Peraí. Hoje a gente vai falar de imperialismo. Né? Como a gente está falando de expansão dessa indústria, de crescimento econômico, o imperialismo ele é uma consequência desse crescimento econômico. Por quê? À medida que as fábricas se espalham pela Europa, vai haver uma disputa natural. O mercado consumidor, o mercado fornecedor de matéria-prima, mão de obra barata, área para investir o capital país industrializado sobre outras áreas. No século XIX, as áreas que foram mais exploradas nesse contexto de dominação, de imperialismo, de colonização, como é no século XIX, a gente vai falar de neocolonialismo, serão a África e a Ásia. E a América? A América também vai fazer parte desse processo de dominação, mas dessa vez numa estrutura diferente, muito mais pelo viés da dívida, né, daquele país capitalista que empresta o dinheiro para o país pobre, exemplo, Brasil, e a gente ficaria ali refém, né, dos acordos, dos produtos, da cultura, e essa dominação ela vem por outras formas que não aquela ocupação territorial, a colocada de um novo governante, você mudar a sua língua, vai falar a língua do colonizador. Então, nós vamos ver as várias formas de dominação que aconteceram no século XIX. Mas, desde já, entender que ele é fruto mesmo do crescimento da economia industrial, né? Expansionismo da indústria e as disputas, vem toda essa demanda. Paralelo a isso, antes até de entrar em tudo que a gente vai falar aqui hoje, também quero destacar a ideia do nacionalismo. À medida que os países crescem economicamente, a rivalidade entre eles vai se acirrando, vai aumentando. Aquele sentimento de meu país é melhor que o seu, né, de pertencimento, né, de vou me dedicar à causa do meu país, né, para superar. E a gente vai trabalhando esses sentimentos de nacionalismos, de disputas econômicas, que também vão implicar em disputas territoriais, até chegar aquele momento que vai ser o início da Primeira Guerra Mundial. O imperialismo, ele o que, assim, a gota d'água aí dessa disputa. As coisas já vinham crescendo, né, num processo contínuo, mas o imperialismo, ele torna a busca pela hegemonia, a condição de maior país do mundo, maior economia, né, de maior dominador, algo muito cobiçado, e esses países vão acabar num conflito absurdo, sangrento, assustador e mudando o conceito de guerra
que a humanidade tinha até então. Mas antes dessa guerra começar, vamos lá. O período do século XIX é o período da Belle Époque, que é o período burguês, né? Glamour, dinheiro, conforto, diversão, muitos recursos que facilitavam o transporte, a comunicação. É um período, assim, mágico na vida da burguesia. Lembrando que, quando a gente pensa em sociedade, o mesmo período de glamour da burguesia tem um contraste à pobreza do operariado, a exploração de mulheres e crianças, aquela coisa do abuso mesmo, do poder econômico, da desigualdade. Nós vamos ver como essa necessidade de expandir os domínios de novas terras, né, de matéria-prima, mercado consumidor, vai levar os países a tentarem um acordo pacífico, amistoso, no domínio da África. Nós vamos falar da Conferência de Berlim, né, onde, então, teremos uma África toda fragmentada entre os países capitalistas da Europa. Falaremos de uma superioridade que, falsamente, coitado do Darwin, né? Darwin nunca falou isso, mas como Darwin trabalha com a ideia da evolução das espécies, no século XIX, naquela ideia de criar uma pseudociência da superioridade do branco, lembra que quando fala pseudociência, quer dizer que é uma ciência falsa, as pessoas vão usar o termo darwinismo social, né, que é a ideia de que os brancos, eles evoluíram, né, essa espécie evoluiu mais do que os outros, e que, portanto, o domínio era uma consequência, naquela ideia de uma pegada filantrópica, né, de fazer sem pensar no lucro, eles vão também tentar levar a civilidade para esses povos bárbaros, principalmente da África, né? O povo vivia em tribo, em pleno século XIX, tinha que ser muito atrasado. Bom, esse era o pensamento do europeu, né? Porque o povo africano tinha os seus reinos organizados, sua economia, sua estrutura política, social, econômica, eles tinham a vida deles. Esse conceito de atrasado veio pela dominação europeia. Mas vamos por parte. Aí, né, uma cena que reflete bem a Belle Époque, né, o glamour da burguesia, lembrando que Paris foi uma capital que recebeu uma das mais importantes feiras, encontros de tecnologia, que, né, países do mundo inteiro puderam participar, e foi o período que foi construído a Torre Eiffel, né, então era o ano de 1889. Curiosamente, Dom Pedro II, porque o Brasil ainda era monarquia naquele ano, no início, ele vai a essa feira, o Brasil faz um stand, né, que tecnologia que a gente tem para mostrar, né, nessa Paris maravilhosa, né, primeira cidade fotografada de cima por causa dos dirigíveis, aqueles, né, balões gigantes que eram movidos, motor, assim, direcionados, ali a máquina fotográfica usada, mostrada nessa feira. Então, um período mágico de encontro. Esqueci de falar que o Brasil, né, levou para essa feira de tecnologia café. Tá? Café, montamos uma área de café representando o Brasil. O que tem de tecnologia nisso? Não importa, a gente estava lá, Dom Pedro II era amante da tecnologia, ele trouxe a máquina fotográfica para o Brasil, ele trouxe o telefone para o Brasil, só para ele, lá na casa dele, tá? Não era uma política de expandir isso, não, é porque ele gostava, ele comprava, ele botava lá no palácio. E então, era um momento, assim, de prosperidade, a tecnologia bombando e mudando a cara do mundo, o comportamento das pessoas, né, a relação de tempo e espaço, e é por isso que esses países industrializados vão precisar cada vez mais ocupar novos espaços, buscando aquilo que a gente precisa guardar, matéria-prima, mercado consumidor, mão de obra barata e área
para eu aplicar meu capital excedente. O que eu chamo de capital excedente? É aquele dinheiro que eu tenho e que eu posso montar uma fábrica em um lugar que ainda não tem fábrica, porque eu não vou ter concorrente, né? E aí eu tenho ali toda a exploração da mão de obra, da matéria-prima, até do mercado consumidor. Se a África, por exemplo, não pudesse ser mercado consumidor por causa da pobreza, por causa da cultura diferente, que seja só mão de obra, que seja só a exploração da matéria-prima, né? Eles produzem e eu vendo para o resto do mundo. Então, um pensamento bem tacanho. Ó, alguém chegou. Peraí. Bem-vindo, Ricardo. Peraí, deixa eu marcar. Então, esse era, né, insistir nas minhas ironias com o pensamento europeu, né, branco, superior, poderoso, e a gente vai chamar o imperialismo do século XIX também de neocolonialismo. E por que a gente chama de neocolonialismo? Neo, né, aquela ideia do novo, né, processo de colonização. Qual foi o colonialismo antigo? É o século XVI, é o que fizeram principalmente aqui na América. Portugal e Espanha fizeram suas colônias, decretavam ali o exclusivo metropolitano, né, estavam atrás de ouro, prata, faziam as colônias serem fornecedoras de produtos tropicais para serem vendidos na Europa, e assim arrecadar o ouro e a prata. Então, o foco do século XVI, a maior vítima da colonização europeia do século XVI, não quer dizer que a África não sofreu, a Ásia, mas a América. Né? Nós vamos ver os espanhóis dizimando, provocando assim o genocídio de grandes civilizações, né, como os astecas, como os incas. Ah, esqueceu dos mais. Não, os maias, gente, já estavam em decadência quando os espanhóis chegaram, mas eles ajudaram a acabar de vez com as cidades-estados maias que ainda existiam ali. Então, a América, ela foi palco, né, do olhar, da sanha, da exploração do europeu no século XVI. O Brasil mesmo só se libertou no século XIX de Portugal. Era 1822, quando Dom Pedro fala, chega, cansamos, mas foi um período longo. Agora, o século XIX, já que a América, ela já tem países consolidados, né, com governos, com fronteiras, não quer dizer que estão estruturados bem das pernas, não. A economia não está lá grande coisa, você vê o Brasil, por exemplo, pedindo dinheiro emprestado, até para o reconhecimento da independência. Ao longo da história, a gente ficou preso ali no café, nesse século XIX, mas, ainda assim, a ideia de país já existia. E país europeu não está afim de começar um domínio de novo, impondo ali a sua condição de você é meu quintal, você é dono, é um pedaço aqui de novo de Portugal, ou agora vai vir a Alemanha. Por quê? Haveria uma reação natural das nações americanas contra essa nova dominação. E quando você pensa o imperialismo, você pensa de novo, olha, mercado consumidor, mão de obra, matéria-prima. Uma guerra, ela não é interessante para os negócios, né? Você mata a pessoa, pronto, matou duplamente o mercado consumidor e a mão de obra que você ia ter. Então, a América, a dominação, ela vai vir pela diplomacia do dólar. O que é isso? É através dos empréstimos, das dívidas. A gente vai ter uma outra forma de consumir o produto dos países industrializados, que não seja necessariamente fazendo parte desses países. Agora, África e Ásia já vai ser uma área tentadora para dominar. A África, porque é dividida em tribo, reinos maravilhosos, mas reinos, e com um problema, reinos rivais, né? Muitas vezes um reino atacava o outro, se unia ao europeu para destruir o reino do vizinho, a tribo do vizinho, né? Mal sabendo que isso fragilizava todo o grupo, e se você hoje está ali, feliz com a destruição
do vizinho, né, a tribo africana, o próximo a ser conquistado, invadido, dominado, seria a sua tribo. Então, essa falta de unidade entre o povo africano foi um facilitador desse domínio. E a Ásia não vai para um viés muito diferente, não. Ainda muito do conservadorismo, estrutura feudal, impérios muito grandes, como o da China, uma população rural, uma extensão difícil de ser vigiada, e a Inglaterra também vai se oportunizar disso. Mas o que eu quero no século XIX, né, já que no século XVI era ouro e prata? Eu quero, de novo, matéria-prima, mercado consumidor, mão de obra barata, área para aplicar meu capital excedente, até mandar um pouco de gente, se meu país estiver cheio. África e Ásia vão ser, então, os principais alvos. Então, colonialismo, século XVI, neocolonialismo ou imperialismo, século XIX, tá? Quais são os tipos de dominação que a gente vai ter? Tinha os tipos, assim, aparentemente sutis, né, brandos, que eram chamados de protetorado, através do líder local. Você não derruba o governante local e ele passa a ser um representante dos interesses do país imperialista, ou seja, mantém o cara que, por alguma vantagem, por aumento de poder, por dinheiro mesmo, ele passa a criar leis e estabelecer as regras que favorecessem o domínio, basicamente, dos europeus. Porque quem é que no século XIX tem essa pegada imperialista? Países europeus, vários, e fora da Europa, a gente vai ver dois também com essa política de dominação. Na América, os Estados Unidos, na Ásia, o Japão, depois da Revolução Meiji. A pior forma de dominação do imperialismo é a colônia mesmo, porque aí você virou quintal. É o que nós vamos ver que a Bélgica, esse é só um exemplo, tá? Vários fizeram isso. A Bélgica faz com o Congo, né? Que tem que falar a língua, que tem que prestar serviço, vira um quintal, né? Ali você perde a sua autonomia, deixa de existir e passa a ser uma área de domínio e exploração da metrópole. Área de influência, aí nós vamos ver um caso bem típico da Inglaterra, que vai dominar a China, depois da Guerra do Ópio, eu vou contar todos esses. Mas não dá conta de dominar a China toda, né? Um Chinão, uma Inglaterra pequenininha, já dominava a Índia, o negócio não estava fácil, não tinha gente para ocupar tanto espaço da Inglaterra, então ela escolhe uma área que ela acha legal, que é Hong Kong, e os outros espaços da China, ela vai ceder para as demais potências europeias, né? E para quem quisesse entrar, aí você fala assim, pô, mas que coisa burra, dominou a China e deixa outros países dominarem. Mas a presença de outros países imperialistas ajudava a manter o chinês sufocado, né, sob domínio do capitalismo ali, fosse europeu, basicamente. Se só a Inglaterra estivesse ali ocupando um pequeno espaço, a tendência de surgirem revoltas e expulsar os ingleses de vez era bem grande. Então, ela preferiu dividir a China como forma de dominar. E a dominação econômica, que é o que eu comentei agora, quando você pega empréstimo com outros países e se vê ali influenciado pela cultura, pelos produtos, por acordos muitas vezes desvantajosos para a economia do país, mas faz parte, né? Brasil está ali bem representado com a bandeirinha, porque vivemos isso não só ao longo do século XIX, mas em vários momentos, né, dos governos, mesmo na República, fizemos acordos bem estranhos, que não nos favorecia. Mas isso é outra história, é só para mostrar para vocês que o imperialismo, ele se apresenta de várias formas no século XIX, tá? E a gente vai dar foco
na África e na Ásia, né? Eu juro que eu não vou repetir essa parte aí de por que que eu vou ocupar a África e a Ásia, né? Estou com medo que alguém mande alguma coisa de casa e me acerte aqui. Mas eu acho legal reforçar a ideia da justificativa do europeu, principalmente em relação à África, que é a missão humanitária. Gente, nós estamos indo para lá para ajudar, né? Um povo tosco, né? Um povo parado no tempo tribal. Então, nós vamos lá levar tecnologia, civilidade, nós vamos levar o progresso, né? Então, a gente chama isso de missão filantrópica, que quer dizer que eles não tinham fins lucrativos ao irem para a África e para a Ásia. Depois vocês vão ver um poema que os europeus criam para eles mesmos, sabe? Assim, exaltando o espírito nobre, que é abandonar o conforto do lar, sabe? Essa vida na civilidade de tecnologia e ir para lá na África, né? Sacrificar sua juventude, sua saúde, seu tempo para melhorar a vida dessas pobres criaturas, né? Só que a verdade, gente, não ia demorar a aparecer. A presença do europeu na África, ela foi devastadora, ela foi cruel, ela foi sanguinária. E quando a gente olha para a África hoje, é um continente que se apresenta marcado por guerras civis, por conflitos eternos, por imigrações eternas, né, busca de refúgio em outros países. Você tem tudo isso como herança dessa presença filantrópica dos europeus, que sugaram toda a riqueza, toda a energia desse povo e fizeram a África marcadamente dividida, aculturada e nem um pouco estável. A divisão da África, né, e a África, esse continente maravilhoso e gigantesco, ela foi, pelo menos tentaram fazer a coisa sem briga entre os países europeus. É como se a África fosse um grande pedaço de pizza, aliás, uma pizza, né? Nem um pedaço, uma pizza enorme. E eles vão dividir entre os países europeus. Para isso, eles se encontraram em Berlim, fizeram uma conferência em 1885 e começaram a negociar o que seria de quem no território africano. É importante dizer que nenhum africano estava presente nessa divisão do território. Aí eu queria falar assim, umas curiosidades. Tem umas divisões, essa aqui do Egito, por exemplo, parece que passou uma régua, mas passou. É isso que eu quero destacar. Alguns traços, eles são marcados mesmo na régua. E o que vai definir o que é de quê? Porque aí, acho que está dando para vocês verem um pouquinho pelas cores, a gente tem um domínio enorme da França, um domínio enorme da Inglaterra, mas tem também a presença da Espanha, a presença da Itália, de Portugal, da Alemanha, da Bélgica, ao Congo aqui, vou contar aquela história horrorosa. E eles levaram em consideração o nível de industrialização dos países. Então, um país mais industrializado teria, então, um espaço maior, óbvio, né? A Inglaterra é berço da Revolução Industrial, apesar, tá? Eu perguntaria para vocês aí, mas como a gente fica aqui, assim, um pouco distante, tomando como referência aqui, ó, eu vou chamar de rosa, né? E é legal que ninguém me contraria, esse pedacinho que é o domínio da França, ó, pedaço, não é pedacinho não, pedação, tá? França. E eu vou chamar de azul esses pedaços aqui, ó, Egito, Sudão, e aqui vai descendo aqui, ó, são as áreas da Inglaterra. Olhando assim, a pergunta seria, eu vou perguntar, quem que vocês acham que tem mais terra na África? Franceses ou ingleses? Abra esse microfone e responde, por favor. Eu tô no vácuo. Eu vou de ingleses, hein? Alguém discorda? Não?
Então, acertou, tá? Porque, apesar de estar a França, dar essa sensação de que talvez o território de domínio fosse maior, mas é porque estão mais compactos os territórios da França. Quando você junta todos os pedacinhos aqui, ó, você teria o domínio inglês maior do que o da França. Pouca coisa, mas não importa. Tá? É legal você ver como a Inglaterra tem domínio sobre essa região, porque além desses territórios na África, ela vai pegar um pouco mais, pouca coisa. Ela vai dominar a Índia e a China, né? Tudo pequeno. Mas eu estava dizendo para vocês que a Conferência de Berlim, ela teve por objetivo tentar uma divisão amistosa, né, que um europeu não pulasse no pescoço do outro para receber um pedaço maior. Mas, apesar de quase todos os acordos terem dado certo, na África do Sul não deu. Só olhar a hora. Não, tá bem. Por quê? Porque ali, inicialmente, seria dos holandeses. Mas, se é que vocês já sabem, eu acho que já sabem, é uma área muito rica na exploração de diamante. E os ingleses não deram conta, falaram, não, gente, achou diamante ali, vou querer, né? Preciso desse pedaço. Mas você já tem todos os outros pedaços, eu preciso desse pedaço, explora diamante. E aí vai ter uma guerra entre holandeses e ingleses. É a única guerra, é o único conflito que a gente vai destacar na África nesse processo de dominação. A guerra entre holandeses e ingleses é conhecida como a Guerra dos Boers, e os holandeses perdem, né? Dá para desconfiar, porque, olha lá, colorido, domínio inglês. E por que eu não vou destacar rebeliões locais? Falei de tantos reinos, tantos povos aí, porque não que essas tribos, esses reinos, aceitaram pacificamente isso que aconteceu da chegada do europeu, mas porque a reação, todas elas, foram facilmente sufocadas pelo poderio bélico do europeu. Então, a gente não tem na história, porque vocês vão ver que a Índia teve, a China teve, revoltas assim que chegaram a irritar os colonizadores, mas na África a gente não traz nenhum destaque, justamente porque elas existiram, mas o destino delas foi ser sufocado logo no início, né, matavam os líderes, penduravam, aquela coisa assim do choque, mais alguém revoltado? Não? Que bom. E ali aquela coisa, então, do domínio, entre aspas aqui, tá? Fácil, pela superioridade bélica, pelo esfacelamento do povo, né, por ser um povo que tradicionalmente já eram inimigos naturais, e aí o europeu vai poder se oportunizar desse domínio. Então, Conferência de Berlim, divisão da África, né, 1884 e 85. Já destaquei aí a Guerra dos Boers, que teve a vitória para os ingleses. E o mapa está um pouco estranho, mas eu queria fazer um destaque aqui para, agora, para o verde. É o domínio na Índia, na Austrália, né? E olha só, vai vendo aqui, é tanto de salpico verde que você ainda acha para tudo quanto é lado. Nesse momento, o verde é o domínio da Grã-Bretanha e isso está se expandindo. A Índia, gente, é gigantesca, né? Século XIX, que é o início desse movimento de ocupação, eles tinham 400 milhões de pessoas. Para e pensa, Brasil hoje, século XXI, nós temos 210. No século XIX, a Índia já tinha 400 milhões de pessoas. Então, era uma região muito populosa, mas ainda assim caiu sob domínio
dos ingleses. E, de novo, o motivo é o poderio bélico, né, a violência ao chegar nessa região de domínio. E aí eu quero contar um pouco do domínio na Índia. Logo que os ingleses chegaram, né, eles tinham um comportamento horroroso, eles eram, né, os senhores, e os indianos tinham que tratá-los como, assim, abanar, carregar na rede, servir, era de uma submissão absoluta, a ponto, né, dos ingleses, nesse conforto do domínio, contratar gente da própria Índia para compor alguns agrupamentos do exército inglês lá na Índia. É claro que eles nunca seriam promovidos, ficaria sempre ali naquela condição de postos baixos, vai engraxar meu coturno, vai passar minha roupa, vai lavar meu banheiro, mas eles tinham essas funções. Os indianos que estavam no exército inglês eram conhecidos como cipaios. E o que acontece nesse momento em que essa presença indiana lá dentro do exército? Eles a palavra perdi. Eles desprezam aquele indiano e acham que aquele cara nunca vai reagir, né? Ele já sabe o lugar dele, o papel dele, ainda mais dentro das Forças Armadas, dentro do Exército. Só que o cara está lá dentro, tem acesso às armas, sabe? O processo, a rotina. E em algum momento, esses indianos, os cipaios, eles se revoltam, pegam as armas e tentam ali impor uma resistência contra os ingleses. Mas eles não têm experiência, eles não têm uma organização eficiente, e apesar do confronto ter sido significativo, marcando ali uma resistência nativista, do tipo, não aceito a dominação do estrangeiro sobre o meu povo, foram mortos. Na Índia, o nome que a gente vai ver surgir, e até por outro viés de resistência, é o Mahatma Gandhi. O Gandhi, ele é um líder religioso, e ele enxerga tudo que está acontecendo e vê, olha, se for na base da força, sempre seremos derrotados, né? Eles são mais treinados, eles são soldados, nós somos apenas famílias invadidas, dominadas. Então, o Gandhi, ele vai conseguir algo mágico que é chamado de resistência pacífica, né, que é aquela forma de fazer um protesto sem o enfrentamento direto, né, eu não pulo no pescoço do outro, ele não pula no meu, mas eu vou demonstrar minha irritação, minha insatisfação. Como? Fazendo tudo lentamente, caminhando lentamente, indo para a fábrica em fila, todo mundo já ouviu falar da fila indiana, um atrás do outro, e quando os ingleses, por exemplo, ficavam bravos, para com isso, anda rápido, bate e derruba alguém na fila, o legal é que, né, olha o que é a liderança do cara, né? Que ninguém pulava aquele colega caído, nem batia no soldado, porque batendo no soldado se apanha dele também. As pessoas ficavam ali, né, ajudando o colega a levantar, ou esperando o colega levantar. Com isso, a fila inteira para. E aí, se você batia em outro ali, passa logo, deixa ele caído, aí bate nele, e agora são dois, aí são três. E aí, a fila não anda enquanto o povo não se levantasse, e os ingleses se irritavam com isso, e era uma forma de mostrar o protesto, de fazer de resistir, mas não pegando em paus e pedras, porque isso seria mortal para o povo indiano. Gandhi se tornou uma referência de líder, ele chegou a fazer greve de fome várias vezes, até para tentar preservar um pouco do povo indiano, da cultura. Um lance bacana que existia na Índia antes dos ingleses
é que eles tinham a roca, sabe aquilo que a Bela Adormecida fura o dedo, sabe, a roca? Eles tinham instrumento de madeira, onde toda a família tinha em casa, e eles produziam sua própria roupa, inclusive os meninos produziam sua roupa. Roupa, que você sabe, é composta de batas, né, aquela coisa assim, tipo bata mesmo, não estou conseguindo lembrar outra palavra, né, roupas largas, né, as togas, e os ingleses não produziam aquilo. No momento em que os indianos foram colonizados, os ingleses queriam que eles vestissem calça, paletó, coisa que a indústria inglesa faz, então não pode ter roca em casa. Mandaram queimar as rocas todas, fazer uma grande fogueira e proibido fabricar sua roupa, proibido se vestir de indiano, agora você se veste como o inglês, que é o que a indústria inglesa oferece. E, gente, paralelo a isso, tem toda essa coisa da dominação religiosa. E, gente, estou gostando de contar a história, mas o tempo passou. E a Índia, então, ela vai se tornar uma dessas formas de colonização direta, né, dos países europeus, no caso da Inglaterra, sobre a região. Vai mudar a língua do povo, o caos se estabelece. E é na Índia que eu só vou parar aqui agora, eu vou continuar depois, tá? Só para respeitar o horário. Ah, não, ainda tem um tempo aqui, eu tenho 5 minutos, dá tempo. Tá? O relógio mentiu para mim. Por quê? Na Índia, tinha a produção do ópio, tá? Ópio. É uma planta, é a papoula, o pessoal fuma, né, ópio, e fica, ele é uma droga, ele é alucinógeno, né, mas os indianos não usavam isso como uma droga propriamente, era parte de ritual, era parte de relaxamento, né, as pessoas sabiam do poder daquilo ali, de, né, te deixar doidão, e do vício que causava, então tinha um uso meio que cultural do ópio na Índia. Mas os ingleses descobriram o barato literal do ópio e resolveram vender aquilo, gente, né? Porque as pessoas se viciam nisso, então eu vou ganhar muito dinheiro. E um dos lugares que eles resolveram vender, imagina, na China, né? China, que é outro lugar que tinha 400 milhões de habitantes. Né? E, aliás, esse povo é fértil, né, gente? Que coisa. Já no século XIX, é tanto de chinesinho. E, resultado, os ingleses começaram a vender, levar carregamento de ópio para vender na China. A China tinha um imperador, que era um império chinês, e ele falou, não vai dar não, não vamos vender ópio aqui na China, né, isso prejudica a juventude, isso descontrola, isso vicia, não, isso é droga, não. E os ingleses, nem aí que o imperador proibiu, e insistia em levar o carregamento de ópio. Numa dessas, o imperador da China, ele manda destruir o carregamento. Eu avisei que não podia, pode destruir isso aí. O negócio custava caro, né, droga. E os ingleses falaram, agora vocês vão pagar. Você destruiu o carregamento de ópio. E os chineses falaram, não vamos pagar, porque você sabia que não podia trazer. Vai pagar? Não vou pagar? Guerra, né? Chinão versus Inglaterra. Chinão, Inglaterra, Inglaterra ganhou, né? Os ingleses, que já dominavam boa parte da África, dominavam a Índia, ganharam a guerra contra os chineses. E resolveram que não dava para ficar com a China toda, que é aquele lance, né, da área de influência ali, eles ficam com Hong Kong e vão fazendo tratados para que a China fosse abrindo os portos, para que outros países europeus, e aí até o caso do Japão,
fossem ocupando espaço na China. Os americanos também vão parar lá na China. Esse momento é chamado de break-up da China, ou política de portas abertas. Tipo assim, gente pode vir explorar a China, lembrando que Hong Kong ficaria exclusivo ali para os ingleses. A região escolhida aí, até hoje dá para a gente falar bastante de Hong Kong, que já foi devolvido pela China, hoje ainda briga, né, pela democracia, todo dia, mesmo na época de quarentena, e eles se recusam a fazer parte dessa China de ditadura, né, de dualidades, que a gente vai retomar depois. Mas eu encerro falando da chegada dos ingleses na China. Agora sim, são 3h30, eu vou parar a gravação, que não quer dizer que vocês têm que ir embora,